Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 2 de maio de 2025, o pessoal chegando aqui no nosso gráfico semanal. A gente vem observando aqui agora que o preço aparentemente iniciou um processo de correção, marcando aqueles pontos importantes que a gente vinha chamando a atenção aqui do nosso gráfico, tá? Então, aparentemente, ele está fazendo uma pequena correção para possivelmente na próxima semana romper esse topo histórico. Mas, né, hoje temos payroll, então, de repente, a gente pode ter uma movimentação forte. E se essa movimentação for em direção ao topo, podemos nos surpreender aí, de repente, quem sabe testar esse topo histórico ainda hoje, né? É meio que improvável, mas a gente tem essa possibilidade, tá? O semanal, então, vem deixando um contexto aqui de possível correção, né? Vai deixando um sinalzinho de falha aqui nessa continuidade. E quando a gente olha para o diário, ó, aí a gente vê que a gente teve um ponto de retorno aqui, ou seja, a gente teve a perca da mínima do 80, né? E aí o preço começou a dar uma corrigida e o preço chegou próximo da média ali, mas então acredito que ele ainda tem um pouquinho mais de espaço, se caso ele queira dar continuidade, de repente buscar essa média rápida ou até mesmo essa média de 17 períodos aqui, tá bom? Já no 60, aí no 60 o que a gente consegue observar? Ó? O 60 vinha nos trazendo movimentos ascendentes, né? E aí a partir aqui desse candle 4, a gente vê que tem uma mudança de comportamento, ou seja, ele vem trazendo o preço para baixo, até aí tudo bem, sendo uma correção. Ele, perdão, e aqui no candle 1 a gente vê que ele tenta violar essa região, e aí depois ele vem e continua fazendo um movimento de queda, tá? O que me chama bastante atenção agora, ó, se a gente observar aqui, ó, pegando uma retração de Fibonacci, trazendo deste fundo até o topo dos 60 minutos, a gente vai observar aqui, ó, que ele basicamente tocou essa região perto do 61.8 da retração oposta do movimento, e é por ali ele se segurou, deixou bastante pavio na parte superior, e começa novamente a possivelmente querer desenvolver um novo movimento descendente. Tá? Então, o que eu estou enxergando nesses 60 minutos? Que ele agora pode fazer esse movimento aqui, ó, pegando de cima até embaixo, levando para esse topinho que ele deixou aqui, ó. Ele abre um alvo de 100% aqui na região dos 135.100 e vou até deixar marcado aqui pra gente, ó, 135.100 aproximadamente aqui, ó, 130 e também um 61.8 na região dos 133.665 ali, tá? Então ele abre essas duas possibilidades de alvo para baixo, tá? Depois agora a gente pode ter aí no outro tempo gráfico aqui, ó. Vamos voltar ali pro gráfico diário para a gente ver onde que vão dar essas linhas. Olha lá que impressionante, né? O alvo de 100% dá bem na média de 9 períodos e o alvo de 161.8, né, vai buscar ali a média de 17 períodos. Ou seja, se o 60 entregar de fato esse movimento de continuidade, então ele pode de fato fazer isso aqui. Ir lá buscar, não vai direto assim, vai fazendo um zigue-zague, mas vai buscar aquela região ali. E dependendo do tipo de movimento, ele pode até
fazer um movimento mais forte buscando a região de 161.8. Não quer dizer que necessariamente ele vá fazer todo este movimento em um único dia, mas abre essa grande possibilidade de buscar essas regiões. Agora, olhando para o contexto da compra, se ele, porventura, se segura na retração oposta do movimento, o que seria isso? A gente pega desse topo até esse fundinho aqui. Então, agora, ele tocou a região exatamente de 50%. Então, se ele ficar entre essa região de 50% e a região de 61.8 e respeitar essa região e trouxer a partir daqui algum tipo de sinal de compra, aí obviamente que nos tempos menores a gente vai conseguir perceber isso, ele pode querer fazer esse movimento aqui, ó. Então ele dá uma puxada para baixo, faz a correção e aí vem fazendo um movimento de reversão para depois posteriormente, né, tá fazendo continuidade e ir lá buscar o topo histórico, certo? Então tem essas duas possibilidades que eu estou enxergando para os 60 minutos. Tá ok, pessoal? Agora vamos passar para o 15 minutos para a gente ver se tem alguma coisa de diferente dentro do cenário do 15 minutos. Ó, o 15 minutos, ele fez um movimento descendente. Então vou tirar essa retração aqui agora. Ó. Ele fez um movimento descendente, ou seja, ele veio com movimentos de zigue-zague, fez uma pequena correção nas médias, aí ele veio, fez um teste de fundo aqui, ó, dando continuidade na queda, fez outra correção nas médias, veio, tentou ganhar o fundo novamente, sentiu essa média de 200 períodos, e aí a partir dali ele começou um movimento corretivo, ele foi fazendo movimentos de zigue-zague, só que aí quando ele chega nessa região aqui, ele começa a falhar, e aí ele começa a dar indícios de querer tentar voltar para baixo novamente. Tá? Então a gente tem essa possibilidade no 15, ele já perdeu a média de 17 novamente e agora fazendo pontaria para baixo. Então, é uma leitura similar àquela dos 60 minutos, a gente precisa observar se vai haver uma quebra de estrutura aqui, né? Havendo uma quebra de estrutura, uma mudança da movimentação, aí a gente pode ter alguma coisa de diferente. Então, ele poderia até tentar violar esses fundos aqui, anteriores, e se ele se segura por aqui e começa a fazer movimentos de zigue-zague, ele começa a ganhar possibilidades de aí se estruturando e de repente dar uma bela de uma puxada nesse dia e indo visitar lá ou chegar próximo da região de topo histórico, tá? Mas pelos 60 minutos, bem como pelo 15, se a gente observar, ó, a gente tem essa possibilidade bem grande de continuidade nas quedas aqui, ó. Então, vou fazer para vocês verem aqui, ó, se a gente pegar aqui essa retração do fundo até esse topo, a gente tem um primeiro movimento, ó, ele está nos 50% da região, né, 50%, então ele pode se segurar por aí para poder dar continuidade, tá? Bem como se a gente olhar para esse outro topinho anterior aqui, ó, a gente vai ver que ele se segurou, ó, nessa região de retrações, por ali deu choque e aí ele começou a fazer um movimento de queda novamente, tá? Então vamos observar como que o mercado vai se comportar, né? Eu acredito que agora ficou bem dual essa região, é uma região que vai ser brigada, ó, uma região de briga aqui anterior, né? Se a gente fazer uma marcação aqui, ó, vocês vão observar que é uma região que teve já bastante briga antes, né? Se a gente for olhar lá para trás, teve um outro momento também que teve briga nessa região. Então pode ser que essa região seja pertinente, segure, ou de fato ele venha buscar aquelas regiões das médias do diário, como eu falei para vocês. Tá ok, pessoal? Tenham cuidado hoje com o payroll. Tenham um excelente dia. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.